Olá, está no ar o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em muitos polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você vai conhecer o testemunho da Bel Espinosa, uma história de fé e superação. Vai conhecer as 3 etapas da Noite da Libertação, o culto que acontece aqui no Centro de Adoração todas as terças à noite. E a Palavra de Deus para o seu coração com o reverendo Emerson Patriota. Continue conosco porque o programa Central em Foco só está começando. Olá, para você que não me conhece, meu nome é Bel Espinosa, sou radialista há muitos anos e hoje eu estou aqui para compartilhar com você um momento muito importante da minha vida. Foi quando eu recebi de Deus o verdadeiro sentido da minha conversão. Se converter é muito fácil, mas você se tornar uma pessoa convertida é o que é difícil. E isso aconteceu comigo, com certeza. Há 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com câncer de pulmão, um tipo raro de cura e muito difícil no tratamento. Seria um tanto quanto cansativo, desgastante, sofredor, um processo de reflexão até da minha própria vida, do meu eu comigo mesma. Quando veio esse diagnóstico, eu imaginei. Eu trabalho há tantos anos, tentando levar tanta coisa boa para as pessoas com a minha voz, por que receber um câncer de pulmão? Eu fumei durante 30 anos e não conseguia parar de fumar. Foi quando pedi a Deus que realmente me ajudasse definitivamente a encerrar com esse vício na minha vida, porque aquilo já não me trazia coisas boas, sentimentos bons e me incomodava bastante. No processo do diagnóstico, eu operei, uma operação muito difícil, abriram a minha costela, tiraram a primeira parte do meu pulmão direito, a parte superior do meu pulmão direito inteira. Então foi um processo de recuperação muito difícil. E aí que entra o verdadeiro sentido da minha conversão. Até chegar nesse processo foi muito revoltante, eu diria. Uma palavra forte, mas foi o sentimento que eu tive naquele momento, de não entender nem o porquê e muito menos o para quê daquela situação. E aí Deus falou comigo de uma maneira tremenda quando eu recebi de uma pessoa muito querida, que eu respeito demais, da nossa igreja, Dona Wanda, uma palavra muito importante na minha vida em Efésios 6:10. Foi aí que realmente eu senti o verdadeiro sentido de uma conversão, de você se agarrar no poder de Deus, mas principalmente na força que Ele tem, que Ele representa. E aí eu entendi que se eu me agarrasse nele, tudo ficaria mais fácil e tremendamente suportável, embora fosse uma situação muito difícil no processo doloroso que eu ainda estava por passar. Não tinha acabado ainda. Enfim, o que eu quero que você saiba é o poder de Deus em nossas vidas. Eu recebi o milagre da cura. Agradeço cada membro dessa igreja, cada pessoa que não faço ideia de quem seja, mas que oraram por mim, pedindo a Deus que me desse o milagre da cura. E eu fui presenteada com isso. E aí entra a velha pergunta que sempre me perseguia: por que no meu pulmão? Foi uma recuperação muito difícil por ser um câncer difícil de ser tratado. Sendo no pulmão, mais difícil ainda. E Deus me usou. Antes da minha conversão, eu
fazia shows, cantava, tinha CD gravado, mas tudo no secular. E aí entra o processo de hoje, projetos maravilhosos, que eu agradeço a ele, um novo CD gospel, usando o ar do meu pulmão para levar a palavra dele para onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, para falar dele, do poder dele, do amor dele, da misericórdia dele e esse presente maravilhoso que eu recebi. Deixo aqui o meu testemunho a você. Se agarre nele e principalmente na força do poder dele. Um beijo no coração de vocês e fiquem na paz. A Noite da Libertação é um culto que acontece há mais de 20 anos na Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A necessidade de libertação foi, é e sempre será uma realidade. Libertação, segundo a Bíblia, é a abolição de tudo aquilo que nos aprisiona espiritualmente. Pessoas aprisionadas por vícios, depressão, ansiedade, dependência química, enfermidades, alianças com o reino das trevas, têm encontrado na Noite da Libertação o milagre da cura e da libertação. É um culto voltado para cristãos e não cristãos, que precisam de um mover sobrenatural de Deus em suas vidas. Sou um dos pastores que ministra na etapa de libertação chamada de quebras de grilhões. É a primeira etapa, onde todas as pessoas que chegam pela primeira vez na igreja, elas são convidadas a participarem desta etapa de libertação, chamada de quebra de grilhões. O que são grilhões? Através da palavra de Deus, nós entendemos que grilhões são algemas que prendem a pessoa, né? E esta algema que nós ministramos ali é sobre a algema do pecado. A pessoa que vem amarrada pelo pecado, vem muitas vezes no mundo subjugada pelo poder das trevas, e ali, através do poder do sangue de Jesus, elas são libertas, elas são ministradas, o plano de salvação, elas passam a conhecer o plano de salvação, são ministradas e são libertas através do poder do sangue de Jesus. Por quê? Porque só Jesus Cristo liberta. Não há libertação em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. E o que mais importante ali é ver as pessoas, depois de ministradas, saírem felizes. Vocês veem que elas são transformadas pelo poder de Deus, são tocadas, são libertas. E as pessoas que saem dali, elas saem transformadas, porque só Jesus Cristo pode transformar as pessoas. O Espírito do Cristo que venceu a morte ministra nas nossas vidas. Na segunda etapa, chamada renúncia, levamos as pessoas a renunciarem espiritualmente pactos, alianças, obras praticadas que contrariam a palavra de Deus. Por essa razão, muitas pessoas encontram dificuldade em prosperar suas vidas, têm dificuldade muitas vezes de vencer as suas batalhas, de até mesmo acreditar nas promessas de Deus. São pessoas que, na verdade, muitas vezes se sentem aprisionadas. Então, nós entendemos a necessidade, quando essa pessoa vem a Cristo, dela abrir seu coração, dela renunciar à sua velha vida, dela se entregar totalmente a Jesus Cristo. E nós chamamos isso de renúncia, a segunda etapa da libertação aqui na Central. O tema da primeira etapa foi quebra de grilhões, o tema da segunda etapa foi renúncia e o tema da nossa terceira etapa é reconsagração. Todos nós queremos encontrar alegria e felicidade para a nossa vida. Porém, nós buscamos essas coisas nos lugares errados, em pessoas, tal como o filho pródigo da parábola. Mas um dia esse Deus de amor nos alcançou em Jesus Cristo, nos resgatou com o próprio sangue do seu Filho e nos trouxe novamente a desfrutar da sua companhia. Nessa caminhada cristã, quando você creu de todo o seu coração, o Espírito Santo começou a habitar dentro da sua vida. Ele começou a construir a imagem de Jesus dentro de você.
ao mesmo tempo que ele desconstrói tudo aquilo que é incompatível com a verdade do Evangelho, que porventura durante a vida nós aprendemos como falsas verdades. Mas na terceira etapa, na reconsagração, você vai entender que a sua nova vida em Cristo é desfrutar de paz, de sossego para o seu coração, poder perdoar pessoas assim como Cristo perdoou você e se reconciliar, porque Deus tem uma vida boa e extraordinária para cada um de nós. Qual o pré-requisito para seguir Jesus? O que é necessário para seguir Jesus? Será mesmo que Ele exige da minha e da sua parte perfeição? Muitas vezes a gente olha para o mundo e o mundo exige tantas coisas que possamos mudar em tantas áreas para depois seguir a Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, certa vez, fez um convite a um homem chamado Mateus, que era muito parecido comigo e com você. E eu quero trazer essa história para que a gente possa analisar qual é o pré-requisito para seguir Jesus Cristo. Mateus, capítulo 9, do versículo 9, versículo 13, diz: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus, ele estava sentado na coletoria, ou seja, ele cobrava impostos. E o pior, Mateus era considerado um traidor, porque ele cobrava impostos dos seus compatriotas. Além de traidor, Mateus também era conhecido pelo caixa 2. Ele era conhecido como ser ladrão, porque os cobradores de impostos dessa época cobravam a parte para si mesmos, por isso eles eram ricos e de má fama. Mas Jesus Cristo não se importou com a má fama que Mateus tinha, mas ao passar por Mateus, o chamou para segui-lo. Disse: Segue-me. E Mateus prontamente largou tudo e seguiu Jesus. E não só seguiu Jesus, como deu um grande jantar, chamou seus principais amigos e convidou-os para ouvir um pouco desse novo mestre, desse novo Senhor, desse novo caminho pelo qual ele estava trilhando sua vida. E naquele momento, eu imagino que Mateus teve a oportunidade de compartilhar com seus amigos o que Jesus Cristo estava fazendo na vida dele. Mas os religiosos da época não gostaram disso. Começaram a olhar para as atitudes de Jesus e começaram a julgar Jesus. Como Jesus pode andar com pecadores? Como Jesus pode chamar Mateus de má reputação para fazer parte do seu grande grupo? E muitas vezes a gente faz isso. A gente exige perfeição das pessoas. Quem sabe você que está aí nos assistindo pensa: o que é necessário para seguir Jesus Cristo? Jesus Cristo nos dá o exemplo. Ele não apenas dá um discurso, mas ele age assim. Ele chama Mateus na condição em que ele estava vivendo. Ele não exigiu que Mateus mudasse de vida. Ele não exigiu que Mateus nem mesmo mudasse seu vocabulário ou, quem sabe, o seu modo de vestir. Não, ele disse: Mateus, siga-me. Quem sabe nesse dia você e eu precisamos ouvir esse convite de Jesus. Siga-me. Que convite simples, mas tão poderoso. Jesus Cristo certamente estava convidando a Mateus para uma grande jornada,
para seguir nos trilhos da vida com Jesus Cristo. Jesus faz esse convite para mim e para você, independente da circunstância que eu esteja vivendo. Jesus foi acusado, sim, de comer com os pecadores, tanto é que ele falou o seguinte: eu vim para os que estão doentes. É como se Jesus estivesse falando assim, eu sou médico para os doentes. Eu faço a pergunta para você, onde encontramos médicos? Certamente no pronto-socorro, onde as pessoas admitem que têm problemas. Jesus Cristo tem um convite para mim e para você, que admitimos que somos imperfeitos, que somos falhos, que precisamos de ajuda. Nós não precisamos de um modelo a seguir, nós precisamos de um Salvador que nos convide a segui-lo. Aceite o convite de Jesus. É tão simples, mas tão profundo. Certamente, se você aceitar o convite de Jesus para segui-lo, daqui a alguns meses, quem sabe daqui a alguns dias, você vai olhar para a sua vida, para o seu passado e não vai conseguir nem mais se reconhecer. Por quê? Porque é na caminhada com Cristo que a nossa vida é impactada, é na caminhada com Cristo que a nossa vida é transformada. Então não existe nada mais simples, mas nada mais profundo do que aceitar o convite de Jesus. Então, siga-o. Não siga normas, regras, preceitos. Siga Jesus. Ele disse a Mateus: siga-me. Siga a Jesus. E a sua vida será transformada. Que Deus te abençoe. Chegamos ao fim de mais um programa Central em Foco e você é nosso convidado para participar de uma das nossas atividades. Anote aí a nossa agenda semanal. Cultos de celebração, 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 18 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Também nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo e Jardim Leonor. Noite da Libertação, às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, no Centro de Adoração. E aos sábados, alvorada no altar às 7 horas da manhã, no Centro de Adoração. E às 20 horas, culto da juventude, também no Centro de Adoração. Se você deseja conhecer melhor a Igreja Central, acesse o site www.igrejacentral.com.br. Esperamos você no próximo domingo aqui no programa Central em Foco. Tenha uma semana abençoada.